Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de desaparecimento. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o caso da Susan Cox Powell. Obrigada, Aline Milanes, eu acho que é assim que se pronuncia, Milanes. Obrigada por ter sugerido esse caso e obrigada a todo mundo que votou na enquete. Esse foi o caso mais votado na enquete de semana passada. Eu espero que vocês estejam animados para assistir. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal, nem de desaparecimento, nem nenhum dos meus vídeos. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, se você tem algum problema ou algum gatilho com abuso, suicídio, pedofilia, pornografia, toma cuidado, ok? E nós também temos muitos nomes nessa história, então pode ficar confuso. Vamos com calma, se precisar pausar, entendeu? Vamos fazer as coisas com calma. Susan Cox nasceu no dia 16 de outubro de 1981 em Oregon, nos Estados Unidos. Ela era super carinhosa, gentil, ela gostava muito de escrever em diários, ela fez isso a vida toda. E as pessoas dizem que ela era o tipo de pessoa que fazia de tudo para cuidar daqueles que ela amava, daquelas pessoas que ela gostava. Ela era religiosa, praticante do mormonismo, ela era muito maternal, muito protetora também. A Susan conheceu Josh Powell em um curso sobre religião no ano 2000. O Joshua tinha um passado bem conturbado, ele foi abusado na infância e pouco tempo, na verdade, antes de conhecer a Susan, ele havia se divorciado da primeira esposa. Os dois se casaram em abril de 2001. Houve um momento em que os dois precisaram viver com o pai do Joshua, Stephen Powell, em Washington por um tempo, enquanto eles começavam a criar uma estabilidade, financeira para viverem juntos. Nessa época, a Susan não sabia, mas o Steven estava ficando obcecado por ela. Ele chegava até a segui-la, observava ela em segredo e roubava suas roupas. Ele até lia os diários dela. Em 2003, ele se declarou para ela. E ela, é claro, rejeitou. Ela estava casada com o filho dele. Por causa disso, ela apressou o marido para que eles se mudassem logo. Se não me engano, até sabia um pouco dessa obsessão, mas eu não sei se ele sabia tudo o que o pai dele fez com a Susan, toda a perseguição mesmo. Mas ela apressou o marido para que eles fossem logo embora de lá, e os dois foram morar juntos na cidade de West Valley, em Utah. Em 2005, eles tiveram seu primeiro filho, Charles, e 2 anos depois eles tiveram mais um menino, o Braden. Nessa época, nos diários da Susan, ela escreveu sobre como as coisas não estavam indo bem no seu casamento. O marido não gostava de ir à igreja com ela e ela ficava preocupada com isso porque ela era muito religiosa e continuava falando com o pai, o Stephen. Mesmo com tudo que tinha acontecido com ela não gostava disso, ela ficava desconfortável, sabendo que o sogro ainda mantinha essa relação com o marido mesmo depois de tudo que ele fez, Muita gente também disse que o Joshua tinha problemas financeiros constantes e que era muito controlador com a Susan. Uma amiga dela disse que ela ficava muito preocupada com a segurança da Susan e que ela às vezes dizia que o Joshua a ameaçava muito. Que às vezes quando a Susan dizia que ia ir embora, que ia se divorciar dele, ele ameaçava ela e também ameaçava a vida dos meninos. Então era bem assustador. O Joshua, ele declarou falência em 2007 e por precaução a Susan fez um vídeo filmando todos os pertences em 2008. This is me, July 29th, 2008. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Charlie, say hi. And this is Josh's computer, and there's some type of backup device. He built it himself, and he bought expensive stuff like these are, I think this was like a couple of $1,000s. This is all stuff bought in a year or less. Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it. And I had necklaces too. I don't know where those are. I got in a rage, as you can see, and broke this. There's duds and pearls. Broke this and threw all my DVDs and made a mess. Here's a wedding picture. This remote, I guess, is like $300. This is a can organizer that Josh and I made.
I had to help him all through the way. He doesn't do projects by himself. Ela fez também um testamento secreto que removia o direito do Josh de ficar com o dinheiro dela caso algo acontecesse. Ela também deixou por escrito: eu quero que fique documentado que existe uma confusão extrema no nosso casamento. Se eu morrer, pode não ser um acidente, mesmo que pareça ser um. Ela estava sendo ameaçada e ela estava bem preocupada com a própria segurança. No dia 6 de dezembro de 2009, era um domingo, e a Susan foi com seus 2 filhos, Charles e Braden, à igreja. Mais tarde, uma vizinha foi até a casa deles e fez uma visita. No dia seguinte, os parentes da Susan comunicaram o desaparecimento de toda a família Powell. A mãe do Joshua disse que tentou telefonar tanto para Susan quanto para o Joshua e nenhum deles atendia o telefone. A Susan e o Joshua não apareceram para trabalhar naquele dia e as crianças não foram para a creche. Ninguém sabia onde ninguém estava. No mesmo dia, a polícia arrombou a porta da frente da casa da família para entrar, porque eles estavam preocupados que havia um envenenamento por gás, que tivesse acontecido dentro da casa. A única coisa que eles podiam imaginar que tinha acontecido, porque nenhuma porta estava aberta, não tinha nenhum sinal de roubo, nem arrombamento, então eles acharam que podia ser envenenamento por gás. Dentro da casa não tinha nada, não tinha um corpo, não tinha evidências de nada, mas havia uma mancha no tapete e alguém havia tentado lavar essa mancha. Haviam também 2 ventiladores ligados apontados para essa mancha. E os objetos pessoais da Susan, só os da Susan, isso é importante, carteira, bolsa, documentos, as chaves da casa, estavam todos na casa, estava tudo lá, menos o celular dela. Lá pelas 5 horas da tarde, o Joshua chegou em casa com os meninos, então só a Susan realmente estava desaparecida. Ele foi levado para a delegacia e o celular da Susan foi encontrado no carro dele. O Joshua disse que deixou a Susan em casa dormindo domingo à noite e foi acampar com os meninos em um lugar chamado Simpson Springs. Os policiais perguntaram por que ele não avisou o chefe que ele não ia trabalhar no dia seguinte, já que era meio que uma obrigação dele, né? E ele disse que confundiu os dias e achou que ainda era domingo, por isso ele não avisou o chefe. Em uma nova busca na casa, dia 9 de dezembro, investigadores encontraram sangue no chão, assim como apólices de seguro da Susan e uma carta escrita à mão na qual ela relatava o medo do marido. No dia 10 de dezembro de 2009, policiais foram até Simpson Springs, mas não havia nenhuma evidência que o Josh esteve lá ou que ele acampou lá. Não, ele não esteve lá, basicamente. Em uma entrevista com os colegas de trabalho dele, descobriu-se que o Joshua às vezes falava sobre como esconder um corpo em uma mina abandonada, e que ele até citou uma vez o deserto de Utah, que seria um bom lugar para esconder um corpo, no deserto de Utah. How you doing? I know this has been difficult for you. What's going through your mind today? I was just going to go in and get my kids because, they're... How are they doing? They've been doing good. A lot of times I just go camping with my boys, so I just went with the boys. I was planning to do some s'mores in the morning, and then when we got home, on the way home, I found out that people were worried about us. Em uma conversa com o menino mais velho, o Charles, foi confirmado que houve sim um passeio para acampar. Ele disse que eles saíram para acampar, que a Susan foi com eles, mas não voltou com eles. Familiares pediram que o menino desenhasse o que aconteceu, falasse mais sobre aquele dia, aquela tarde, já que dos 2 meninos ele era o mais velho, ele era o que lembrava melhor das coisas. E ele desenhou um carro, o pai, ele e o irmão. Quando perguntaram onde estava a mãe dele, ele respondeu que a mãe estava no porta-malas. Vamos falar um pouco dos meninos, então. O Charles, ele adorava insetos, a natureza, e ele dizia que queria escrever livros um dia. O Braden gostava muito de carros e trens e também dos Transformers. Após o desaparecimento da Susan, o Joshua liquidou a conta de aposentadoria dela, assim como tirou os meninos da creche. Um tempo depois, o Joshua contratou um advogado e levou os filhos para morar com o Steven, o avô, em Washington. A partir daí ele foi considerado, sim, um suspeito no caso. Também por causa do que o menino disse, provavelmente. Depois de uma busca na casa do Steven, em 2011, quando a polícia soube da obsessão que
que o Steven, pai do Joshua, tinha pela Susan. Ele foi interrogado mais vezes e ele disse que ela estava apaixonada por ele. E ele quis usar os diários dela como prova de que ela estava apaixonada por ele, sendo que não tinha nenhuma evidência disso nos diários dela. Mas no seu computador, no computador do Stephen, foram encontradas fotos tiradas da Susan sem que ela soubesse. Muitas fotos tiradas à distância, sabe? Como se ele estivesse observando ela, assim como fotos de outras moças nas mesmas condições e músicas escritas por ele também. I can love you in a secret way. I can love you each and every day. No dia 22 de setembro de 2011, Stephen foi preso por acusações de voyeurismo, assim como pornografia infantil. Na mesma época, Chuck Cox, o pai da Susan, pediu a custódia dos meninos. Pediu que a guarda dos meninos fosse passada para ele. E a corte concordou. Porém, eles ainda deram ao Joshua a chance de sair da casa do pai, enquanto isso se ajustava. Chuck poderia ter a guarda temporária dos netos. E foi assim que tudo funcionou. No fim de 2011, o Joshua foi avaliado psicologicamente a pedido do juiz. O psicólogo determinou que ele era totalmente capaz de cuidar dos meninos, manter o seu emprego e ele não era violento com crianças. Porém, o Joshua tinha dificuldade em admitir seus erros, ele era controlador e ele estava sempre na defensiva e ele também apresentava paranoia. Ele sugeriu que o Josh tivesse visitas semanais com os meninos, esse psicólogo. Sugeriu que o Josh tivesse visitas semanais com os meninos e que essas visitas fossem observadas por uma pessoa do serviço social. E assim foi feito. Em janeiro de 2012, em uma busca no computador do Joshua, a polícia encontrou vários desenhos feitos à mão, contendo pornografia infantil e incesto. Como eram apenas desenhos, não eram considerados ilegais, mas foi recomendado que ele fosse analisado psicologicamente mais uma vez. Mas eu não sei o que foi feito disso. Mas por causa disso queriam saber se ele realmente era pedófilo, sabe? Que nível ia isso de desenhar situações de pornografia infantil. É bem estranho isso. No dia 5 de fevereiro de 2012, a moça do serviço social que acompanhava os meninos nas suas visitas com o Joshua ligou para a emergência. Disse que ele pegou os meninos e se trancou com os meninos dentro da casa. Ela não conseguia entrar e estava preocupada pela segurança deles. Hey, I'm on a supervised visitation for a court-ordered visit. The biological parent, whose name is Josh Powell, will not let me in the door. And I'd like to pull out of the driveway because I smell gasoline and he won't let me in. You want to pull out of the driveway because you smell gasoline, but he won't let you... He won't let me in. He shut the door right in my face. Okay, how long will it be? I don't know, ma'am. They have to respond to emergency, life-threatening situations first. I'm afraid for their lives. Okay, has he threatened the lives of the children previously? I have no idea. All right. Minutos depois, a casa explodiu. Joshua e seus filhos, Charles, de 7 anos, Brayden, de 5 anos, morreram na hora. A polícia considerou o caso um suicídio com duplo homicídio. A causa da morte do Joshua foi envenenamento por monóxido de carbono. Porém, os dois meninos apresentavam ferimentos que indicavam que o Joshua os atacou com um machado antes de se matar. Foi tudo planejado. Antes da visita marcada com os meninos, o Joshua mandou e-mails e mensagens para vários amigos e parentes dizendo adeus. Ele inclusive mandou ao pastor inscrições para acessar a sua conta bancária, entre outras coisas, assim. Ele mandou uma lista de coisas pro pastor dele, porque acho que era a única pessoa que ele confiava. Em 2013, saíram resultados de DNA que comprovaram que o sangue encontrado na casa em 2009 era da Susan. 4 anos, mas tudo bem. Outra coisa que descobriram é que o irmão do Joshua, Michael, vendeu o seu carro pro ferro velho logo depois do sumiço da Susan. E eles conseguiram recuperar o carro e cães farejadores comprovaram que havia um cheiro de corpo em decomposição dentro do carro. Não dá pra saber se, né, quando, onde e tal, mas havia o cheiro do corpo em decomposição dentro do carro. No dia 11 de fevereiro de 2013, Michael cometeu suicídio também. No dia 11 de julho de 2017, Stephen Powell foi liberado da prisão após servir um total de 7
anos. Um ano depois, ele faleceu por causas naturais. Até hoje, a Susan é considerada desaparecida, porém não há dúvidas de que ela foi assassinada pelo marido. Todo mundo acredita nessa hipótese. Ela foi provavelmente assassinada pelo marido e o pai e o irmão ajudaram de alguma maneira. O problema é que não se sabe onde o corpo dela está e todos os envolvidos agora estão mortos. Um memorial foi feito ao lado das lápides dos seus filhos. Na verdade, eu acredito até que foi na ordem reversa, assim. A Susan foi dada como morta mesmo antes do Joshua fazer aquilo e matar os meninos também. Então já tinha um memorial para ela e os meninos foram enterrados ao lado desse memorial. É como uma lápide simbólica, né? Tipo, a gente não sabe onde ela tá, mas a gente acredita que ela morreu. Então aqui temos uma lápide. Mas é isso, pessoal. Um caso muito triste. E provavelmente nunca vai ser totalmente resolvido, né? Só se um dia alguém, por acidente, cavar em um lugar e descobrir o corpo dela e o DNA comprovar que é ela. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos vários dias por semana. Mais uma vez, muito obrigada, Aline, por ter sugerido essa história. Se você tem uma história para sugerir, por favor, coloque nos comentários. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!